Graça e paz, irmãos. Estamos iniciando mais um Conectados para a honra e glória do nosso Deus. Essa quinta-feira, 11 de junho de 2020. Estamos chegando também já no final dessa semana. Quinta-feira, 11 de junho. Podemos logo pela manhã meditar na palavra, nos confraternizarmos aqui com os nossos irmãos em Cristo. E abrindo o Conectados de hoje, vamos orar a Deus. Óbvio, vamos agradecer essa oportunidade, agradecer mais esse dia, mais nessa oportunidade que o Senhor derrama graça, misericórdia, amor sobre nós. Vamos todos orar neste momento. Deus Santo, obrigado por esse dia. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom, sua forte mão está conosco. Obrigado porque em todos os momentos o Senhor nos guia, o Senhor cuida de nós. Obrigado porque logo pela manhã nos reunimos como sua santa igreja para meditarmos na sua palavra. Obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou e pela fé sabemos que o Senhor continuará conosco, ó Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, é que oramos. Amém. Amém, irmãos. E agora, nesta quinta-feira, eu vou mandar os abraços aqui para os homens de Deus. Homens de Deus, Davizão tá por aí sempre. Agora, neste ano, tá conectado com a gente aí todos os dias. Forte abraço, Davi. Forte abraço, Diácono Fábio. Forte abraço, Diácono Antônio. Forte abraço, Marcelo, nosso maestro. Forte abraço, quem mais que está com a gente? Nosso Diácono Tiago. Forte abraço todos que estão conosco. Faz tempo que eu não vejo aí o Anderson Silva, hein, Anderson Silva? Por onde andas, meu filho? Anderson Patrick, cadê tu também, meu filho? Então, esses que eu não citei o nome, onde estão vocês? Deem aí o olá no nosso chat, deem o bom dia, né? Se apresentem. E não percam conectados todos os dias pela manhã uma palavra de vida, uma palavra aí de vitória, uma palavra que nos dá força para continuar, uma palavra de fé. Então não percam diariamente conectados, ou melhor, de terça até sexta, 6:30 da manhã, nós estamos aqui no YouTube. Depois 20 horas tem a reprise lá no Facebook. Não perca nenhuma parte do programa. Tudo isso aqui é para honra e glória do nosso Deus. Conectados é para nos aproximarmos do nosso Pai. Conectados também é para estarmos mais juntos como família de Cristo. Amém, irmãos? E também todos os dias temos uma oração especial, separamos um tema especial. E agora nós vamos orar pelos enfermos. Nosso país está nessa pandemia, está morrendo mais de 1.000 pessoas por dia, muita gente internada. Está morrendo aí conhecidos nossos. Essa semana nosso irmão Marquinho, né, pediu oração pela mãe de um amigo dele que faleceu do Covid, e essa doença tem, né, chegado muito próximo de nós. Vamos orar a Deus para que Deus tenha misericórdia. Não só orar pelo Covid, mas vamos orar também por todas as doenças. Agora, se você conhece algum enfermo, não importa o tipo de enfermidade, ore a Deus para que Deus tenha misericórdia, para que sua forte mão, né, sua graça e a cura seja derramada. Neste momento, então, vamos orar pelos doentes, vamos orar pelos enfermos, aqueles que precisam da intervenção divina. Oremos. Deus Santo, na sua presença oramos a Ti, ó Pai, o Senhor que é o nosso ajudador, o Senhor que é o nosso braço forte, o Senhor que está conosco em todos os momentos. Pai eterno, te agradecemos porque o Senhor é bom, te agradecemos pela sua misericórdia, te agradecemos pela sua compaixão, mas neste momento, ó Pai, aos pés da cruz do nosso Salvador, nós suplicamos que o Senhor derrame, Senhor, a cura sobre todos aqueles que precisam, ó Pai. Quantas pessoas, ó Pai, estão sendo tomadas pelo Covid, quantas pessoas estão morrendo diariamente. Tenha misericórdia dessas pessoas, tenha misericórdia dessas famílias que perderam seus entes queridos, ó Pai. Seu Santo Espírito dê o consolo, seu Santo Espírito dê a paz que excede todo entendimento, ó Pai. Lembramos também de todas as sortes de doenças que nos assolam, as doenças psíquicas, ó Pai, tantas pessoas aí com ansiedade, com depressão, síndrome do pânico e outras doenças que assolam a mente.
tenha misericórdia dos seus servos, tenha misericórdia dos seus filhos, ó Pai. Nós colocamos em Ti a nossa esperança. O Senhor é o nosso auxiliador, o Senhor é o nosso ajudador. E oramos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Estamos aqui passando pela história de José do Egito. Os irmãos se lembram? José, aos 17 anos, foi vendido como escravo. Por causa dos ciúmes dos seus irmãos, ele foi vendido. Ele foi parar na casa de Potifar. Potifar era um comandante do faraó. Ali, Deus abençoa José, não importando a circunstância, mesmo ele como escravo, Deus abençoa. Ele se torna ali o representante, o administrador dos bens de Potifar. Mulher de Potifar se engraça com ele, mas José não cai em pecado, José resiste. E essa mulher, então, ela arma para ele, e José injustamente vai preso. Mesmo José preso, José é abençoado por Deus, não importa a circunstância. José não peca contra Deus e ele é abençoado. Ele se torna ali o líder do cárcere, ele ajuda o carcereiro a comandar a prisão. E ali ele conhece dois homens, onde ele interpreta os sonhos. Ele interpreta esses sonhos, e um desses homens, ele é um ajudante do faraó. Esse homem é restaurado ao posto após uma interpretação do sonho de José. E faraó, certo tempo, ele também sonha, e esse homem se lembra de José. Então faraó chama José. José interpreta os sonhos de faraó, aqueles sonhos das vacas magras e das vacas gordas, né? Que seriam 7 anos de fartura e 7 anos de muita dificuldade no Egito. Então, pela postura de José, o faraó vê Deus ali na vida de José, e aí José se torna o governador do Egito, né? Eu resumi aqui em 1 minuto o que nós vimos até agora, ou seja, de escravo injustiçado a governador do Egito, a segundo homem lá no Egito. Aí José inclusive tem 2 filhos, são bênção de Deus, e José começa a ter a sua vida reconstruída, e José está alegre. José fala assim: o Senhor me abençoou, eu me esqueci dos problemas, as dificuldades, as injustiças que eu passei aqui no Egito, eu esqueci da minha família, aquela família que me traiu, eu sou abençoado. Começa o processo de restauração da vida de José. Mas Deus, irmãos, ele sempre trabalha conosco de uma forma completa. Deus não faz o trabalho pela metade. Deus faz sempre tudo de forma completa, tudo de forma perfeita, tudo de forma maravilhosa. E hoje nós vamos ver aí a restauração completa da vida de José. Então José, de escravo, hoje ele já é governador do Egito, ele já tem 2 filhos. E agora nós vamos ver que ele vai rever os seus irmãos, e amanhã nós vamos ver que ele vai rever o seu pai, e tudo volta como, né, não deveria ter deixado de acontecer. Tudo volta, né, na vida de José de uma maneira fabulosa, de uma maneira grandiosa. Hoje nós vamos ver então, resumidamente, lá o Gênesis dos capítulos de 42 até o 45 e amanhã o 46. Obviamente eu não vou ler todo o texto, mas os irmãos leiam aí nas suas casas para entender um pouco melhor todo o contexto. Mas lá em Gênesis 42 diz o seguinte: quando Jacó soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Como os irmãos sabem, houve 7 anos de grande fartura, a terra produzindo muito, e aí José pegou e ele armazenou muito trigo, muito alimento. Embora o mundo passasse por dificuldade, o Egito tinha alimento. E José que cuidava de tudo isso, toda essa logística, José que administrava tudo isso. E lá na terra de Jacó,
na terra de Israel, a fome chegou também, como chegou no Egito. E eles não estavam preparados. E Jacó fica sabendo que no Egito tem alimento. Então ele pega seus filhos e fala: vão até o Egito, vão lá, comprem comida, porque nós vamos morrer de fome por aqui. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Só para os irmãos lembrarem, Benjamim era o filho mais novo de Jacó, irmão de José. Então apenas Benjamim ficou ali com Jacó. Todos os irmãos foram comprar o alimento no Egito. José era o governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. Olha isso, irmãos, vou ler novamente. Quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. E aí se cumpre o sonho de José. Aliás, o sonho que foi um dos causadores aí da ira dos irmãos, da inveja dos irmãos. É aquele sonho que ele vê os seus familiares se curvarem perante ele. É aquele sonho que desencadeou que José fosse vendido como escravo. Aqui esse sonho se realiza. Eles não reconhecem José, então eles vão lá comprar comida, eles não sabem quem é José ainda. Eles se curvam diante de José. E aqui nós tiramos, a segunda lição, porque a primeira lição é: Deus, ele restaura de forma completa. Deus não faz um trabalho pela metade. Deus não faz um trabalho mal feito. Quando Deus toca em nós, nós somos restaurados completamente. E a vida de José está sendo restaurada completamente. E a segunda lição que nós tiramos hoje: a palavra de Deus sempre se cumpre, irmãos. Nós precisamos ter fé, porque a palavra de Deus se cumpre. Quando Deus promete, não há quem possa impedir. O próprio Deus fala: agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá o nosso Deus de agir, irmãos? Não há quem tenha força, não há quem possa impedir o nosso Deus de agir. Não há tradição, não há força, não há sabedoria, não há nada maior. Quando Deus decreta, acontece. Quando Deus fala, acontece. A palavra de Deus sempre prevalece e nós não podemos esquecer disso. E aqui a palavra prevalece novamente. Os irmãos se ajoelham em terra na presença de José. Aquele sonho que ele teve aqui se concretiza, aquele sonho se torna realidade. Os irmãos estão ali ajoelhados na presença de José. Eles não sabem quem é José, eles não reconhecem José. José reconhece eles. Lá em Gênesis 45, A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Tem um gap aí que eu não contei para os irmãos. Os irmãos de José se prostram diante deles ali no capítulo 42 de Gênesis. José, ele se segura, ele não se revela. Então José ali, primeiro ele fala para os seus irmãos: não, tá bom, eu vou dar trigo para vocês, mas eu quero ver Benjamim também. Eu quero ver a família inteira. E os irmãos não tinham levado Benjamim. Então os irmãos voltam para a terra ali para conversar com Jacó. E eles falam: José quer ver o Benjamim, ou melhor, o governador quer ver o Benjamim também. Jacó, ele reluta, ele fica preocupado, ele fala: eu não quero entregar Benjamim. Acontecem várias histórias aí no meio, onde José não se apresenta aos seus irmãos, mas por enquanto a família ainda não está completa, a família ainda não está restaurada. Então a primeira vez eles levam sim o trigo de volta, mas Benjamim não está. Acaba a comida, eles têm que retornar ao Egito, e dessa vez eles retornam com Benjamim. E aí José olha ali e vê os seus irmãos de forma completa. Esses irmãos falam que
Jacó está vivo, que Israel está vivo. Eles estão com muito medo do governador, que eles não sabem que é José. Eles estão preocupados com o que pode acontecer, com o que esse homem pode fazer com eles. Eles estão preocupados com o que esse homem poderia fazer com Benjamim. Se Benjamim não volta, Jacó iria morrer de desgosto. Então todo esse cenário, e José não se revela. Mas na segunda vez, quando volta toda a família, eles vão almoçar ali na casa do próprio José. E aí José, ele não se aguenta. Aí ele em prantos, ele em choro, ele se revela. Ele fala: eu sou José. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Então disse José a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Quando José se revela, os irmãos não reconhecem. Nós achávamos que José estava morto e havíamos vendido como escravo. E de repente eu chego no Egito e eu encontro um homem poderoso. E esse homem poderoso se apresenta como José. Para eles é inacreditável, mas é dessa forma, irmãos, que Deus trabalha na nossa vida. Deus trabalha de maneira inacreditável. Deus transforma aquilo que nós não imaginamos em algo grandioso. Deus transforma aquilo que nós não vemos possibilidade em grandes possibilidades. Se estivermos com o nosso coração voltados a não pecar contra Deus, se estivermos com o nosso coração voltados a obedecer ao Pai, grandes coisas o Senhor faz na nossa vida, irmãos. Fez com José, fez com Abraão, fez com Moisés, fez com Elias, fez com Paulo, fez com Pedro e faz comigo e faz com você. Basta para isso nosso coração estar inclinado à obediência, nosso coração estar aí inclinado a amar ao Pai, a conhecer profundamente ao nosso Deus. Basta queremos evitar o pecado, resistirmos ao pecado, que grandes coisas acontecem na nossa vida, coisas que nos deixam admirados e sem palavras, assim como aconteceu aqui com os irmãos de José. Eles não podiam acreditar no que eles estavam ouvindo, no que eles estavam vendo. Agora não se aflijam, José fala, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Olha o pensamento de José, irmãos. Ele que foi vendido pelos seus irmãos, que sofreu tanto durante 13 anos. Ele olha para os seus irmãos e ele vê o quê? Ele vê a ação de Deus. Parece que José já tinha lido o Novo Testamento, né? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. É isso que José está falando. Meus irmãos, não se preocupem. Não se recriminem quando vocês me venderam para cá, para o Egito, como escravo. Porque foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José está falando assim, isso daqui foi plano de Deus. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Olha aqui o que José fala para os seus irmãos: Deus me enviou à frente de vocês. José não questiona, Deus poderia ter me enviado de uma forma mais tranquila, eu tinha que ser escravo, eu tinha que ficar preso injustamente, tive que passar por toda essa dificuldade. Não, José não questiona a ação de Deus. O José não questiona a forma que tudo aconteceu. José enxerga a providência de Deus em sua vida. E aí é um ponto que nós falhamos e falhamos muito, porque muitas vezes nós não enxergamos a providência de Deus nas nossas vidas. Nós olhamos só para a situação, nos apegamos à situação que é dura, situação que é difícil.
situação que é dolorosa e nós não vemos Deus trabalhando em nossas vidas. José poderia aqui, né, ter um espírito de vingança com seus irmãos, poderia falar: agora eu não vou ajudar mais ninguém, vocês estão todos mortos. Ele tinha poder para isso. Mas não, ele acalma, ele tranquiliza os seus irmãos. Só fiquem tranquilos, não se recriminem, porque Deus me enviou. Deus me enviou antes de vocês. Ou seja, Deus me mandou para preparar o caminho para que hoje vocês tenham um alimento, para que hoje vocês tenham vida. Olha o pensamento de José, olha o coração de José, irmãos. Não há espírito de vingança, não há nem sequer espírito de culpa. Ele nem culpa. Não há nem o perdão aqui porque ele não coloca culpa. Ele entende que tudo o caminho que ele passou, Deus colocou esse caminho para que na frente a sua família inteira fosse abençoada. E ponto final. E não há constrangimento de José para com Deus também. Deus não questiona os métodos de Deus. José não questiona os métodos de Deus. Nada disso. O Senhor poderia fazer isso ou poderia fazer aquilo. Porque isso, porque aquilo, Senhor. Não. José simplesmente fala: Deus age aqui na nossa vida para que hoje nós tenhamos vida e vida em abundância. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Olha o que José fala. Então, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, me fez administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá e não te demores. Amém. Glórias a Deus. Olha que maravilhoso, restauração completa. Depois do sofrimento, depois da escravidão, depois do cárcere, José constitui família, José, né, assume o governo do Egito, que era a grande potência da época. E novamente começa a reunir a sua família e aqueles que lhe fizeram mal. José não olha para o mal. José enxerga Deus trabalhando na sua vida, Deus trabalhando naquela situação para trazer libertação, para trazer vida para todos os seus conhecidos. A visão de um homem de Deus, irmãos. E amanhã nós vamos ver o reencontro de José com seu pai, com Jacó. Reencontro lindo, maravilhoso, né? E a gente vai partindo para o final desse exemplo, né? No estudo do exemplo de vida que foi José. Fica essa lição para nós, como nós temos lutado com os nossos desafios, como nós temos aí trabalhado o nosso dia a dia. Nós temos culpado Deus pelas dificuldades ou nós temos agradecido e reconhecemos que Deus está conosco em todo o tempo? Irmãos, os caminhos que Deus coloca nas nossas vidas são caminhos perfeitos, sempre caminhos de prosperidade. Como eu já disse em outros programas, não vamos olhar para a circunstância, não vamos olhar para a dificuldade, não vamos nos lamentar, não vamos ficar aí questionando por que Deus, por que isso, por que aquilo, por que. Não, simplesmente vamos agradecer ao Pai em todos os momentos, porque em todos os momentos Ele age para o nosso bem. E quando Deus trabalha na nossa vida, Ele trabalha de maneira perfeita. A restauração é completa. E é o que nós estamos vendo aqui acontecer na vida de José. Amém? Vamos orar. Deus Santo, obrigado por meditarmos na sua palavra, que entendamos sempre o seu querer, que possamos agir sempre conforme a sua vontade, que tenhamos um espírito inclinado a ouvir a sua voz, que não reclamemos, ó Pai, que não fiquemos, Senhor, resmungando, que não sejamos rebeldes, ó Pai, mas que reconheçamos o seu agir, assim como José fez em toda a vida dele, ó Pai. Senhor, tenha misericórdia por causa da nossa pequena fé, por causa da nossa forma que não engrandece o seu nome, que não glorifica o seu nome, ó Pai. Que possamos tomar este grande exemplo de vida que foi José, e que possamos aplicar nas nossas vidas e fazermos, Senhor, da mesma forma.
Neste momento eu peço que o Senhor cuide, Senhor, de cada irmão que vai para os seus afazeres, proteja cada um, ó Pai. Peço que o Senhor dê também uma boa noite de sono para aqueles irmãos que estão indo se retirar, que estão indo descansar. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Sou Luciano Sanches, pastor da Igreja Missão Presbiteriana. Estamos encerrando mais um Conectados para a honra e glória do nosso Pai, para a honra e glória do nosso Deus. Ele permitindo, amanhã estaremos novamente e veremos aí o reencontro de José com Jacó, com Israel. Vai ser mais um programa lindo, maravilhoso. Então não perca, participe e tenha a sua vida aí edificada logo pela manhã. Fiquemos todos com a paz de Deus. Shalom.